Gente, sexta-feira o Grêmio tem jogo importante no domingo em casa contra o Juventude, o chamado jogo de 6 pontos. Se vencer, vai a 39 e praticamente garante sua permanência na Série A e encaminha uma vaga de Sul-Americana. Se perder, coloca o Juventude na briga também para escapar do Z4 e se coloca na briga contra o Z4. Vamos falar sobre isso, porque o Grêmio tem alguns retornos importantes. Óbvio, o principal deles, o de Arthur. Vamos falar também sobre Renato Portaluppi, porque a imprensa argentina está cravando que o técnico já disse o sim a Juan Román Riquelme e será o treinador do Boca Juniors na próxima temporada. Boca Juniors, inclusive, que se movimenta, por exemplo, para tentar a contratação, o retorno de Nandes, Naitan Nandes, jogadoraço. Bom, vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre Gabriel Jesus, porque ele respondeu sobre um possível retorno ao futebol brasileiro e colocou o Palmeiras como prioridade. A resposta da Chapa 2 sobre a informação que vazou nos últimos dias do interesse no próprio Gabriel Jesus. É tudo isso e muito mais depois que a vinheta rodar. Gente, vamos logo falando sobre o time do Grêmio que vai a campo no domingo. Porque o Grêmio terá um retorno importante, que é o retorno do Arthur, retorno fundamental, mas terá também um desfalque muito importante, que é o do Marcos Rocha, que inclusive está assustando no bastidor, porque para muitos o Marcos Rocha não volta nesta temporada, o que seria um problema. Bom, mas pensando no jogo de domingo, pensando no Juventude, o Grêmio deve ter o retorno do Volpi, que volta para o gol, deve ter o Gustavo Martins improvisado, e aqui eu vou colocar um ponto de vista que eu faria se eu fosse técnico. Já falei inclusive ontem, mas eu vou falar hoje de novo. Aí deve ter Noriega, e aqui uma disputa, Kahneman ou Wagner Leonardo? Marlon, Dodi que volta, Arthur, Edenilson, Alisson, Amuso e Carlos Vinícius. Esse é o time do Grêmio para domingo, muito provavelmente. Eu faria diferente. Tu não tem o João Pedro, tu não tem o Marcos Rocha, eu iria de 3 zagueiros. Eu iria de Thiago Volpi, eu iria de Noriega, Kahneman por dentro, Wagner Leonardo, Marlon como ala, Pavon como ala, Dodi, Arthur. Aí pode-se manter o Edenilson ou pode-se colocar o Cristaldo para ter mais qualidade no meio campo, Amuso ou Alisson, Carlos Vinícius. Fábio, iria assim. Porque tu não tem o Marcos Rocha, tu não tem o João Pedro, tu tem o João Lucas que é insuficiente, e tu vai ter que botar o Gustavo Martins que não deu boas respostas nos últimos jogos. Então tu coloca o Pavon como ala, é um cara que recompõe, tu usa 3 zagueiros, tu deixa o Dodi um pouco mais recuado, tu dá liberdade pro Marlon, tu dá liberdade pro Arthur, de repente tu coloca o Cristaldo ali para ter um cara que vai pifar, coloca o Amuso ou o Alisson e o Carlos Vinícius. Eu iria assim, mas o Mano, a tendência é que não vá assim. Gente, vamos falar sobre Gabriel Jesus, porque ele falou e deixou claro, porque ele foi perguntado em algumas entrevistas que ele deu sobre retornar ao Brasil. E ele disse: não penso em voltar ao Brasil agora, e se voltar ao Brasil a minha prioridade é o Palmeiras.
Depois pensarei em outro clube se o Palmeiras não o quiser. O jogador diz estar focado na sua recuperação do problema no joelho, diz ainda pensar em Copa do Mundo e diz que não foi procurado recentemente por nenhum clube brasileiro. E aí a gente chega na informação colhida direto com a Chapa 2 de Odorico Roman, que é a seguinte: eles nunca fizeram procura alguma por Gabriel Jesus. Ponto. Ponto final na história Gabriel Jesus. Beleza? Gente, para terminar, a imprensa argentina está cravando que Renato já teria dado o sim em conversas com o presidente do Boca Juniors, Riquelme. O clube deve trocar de técnico no final da temporada e pretende contratar o técnico brasileiro. Importante, já não é a primeira vez que Renato é procurado pela equipe argentina. Será que o Renato vai, de fato, ir pro Boca? Aqui um ponto, tá? Segundo a imprensa argentina também, o Nandes, aquele mesmo que jogou no Boca naquela final épica do Santiago Bernabéu, River e Boca Juniors, e aí depois foi vendido para a Europa, está retornando. Já tem o Paredes, tem o Cavani, os caras estão de olho no Dybala. Então, meu amigo, eu não duvido nada que o Renato aceite de fato. Pra mim é, assim, completamente improvável. Mas a imprensa argentina está dizendo, inclusive, que o Renato já deu o sim pro Riquelme. Vamos aguardar as próximas horas. Você iria com 3 zagueiros? Colocaria o Pavon como ala? Liberaria o Marlon? Colocaria o Kahneman por dentro? Com Noriega e Wagner Leonardo? Ou tu acha que improvisar o Gustavo Martins é a melhor solução? Comenta aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Um abraço, valeu.